Olá, meninos! A nossa segunda semana do PET volume 2 aí de Biologia. Essa semana a gente vai ver fluxo de matéria e energia no ecossistema. Então aqui, em todas as cadeias alimentares, a matéria sofre transformações e é reciclada. A quantidade de energia, por sua vez, vai diminuindo à medida que passa dos produtores para os consumidores e de um consumidor para o outro. Então a gente tem aqui exemplo de cadeia alimentar, né? Então, aqui a gente tem, na verdade, uma teia alimentar. Mas vamos pegar aqui uma cadeia alimentar, como se fosse o milho, que serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para a ave, que serve de alimento para a cobra, que serve de alimento para o gavião. Então, isso aqui é uma cadeia alimentar. O que aqui está falando? Que a quantidade de energia que passa por essa cadeia alimentar vai diminuindo à medida que a energia vai passando dos produtores para os consumidores. Então vamos lá, entender aqui. O milho tem mais energia do que o gafanhoto, certo? O gafanhoto tem mais energia do que a ave. A ave tem mais energia que a cobra e a cobra tem mais energia que o gavião, isso passando ao longo, né, da cadeia alimentar. Lembrando que essa energia que eu estou te falando é a energia no ecossistema, certo? Numa cadeia alimentar, a energia ela vai se perdendo ao longo, né, dos seres aqui que vão se alimentando um do outro. E aí a gente tem então exemplo, né? Essa aqui é uma teia alimentar, como eu falei na semana passada. Aí o milho ele pode servir de alimento aqui nesse exemplo para o rato e para o gafanhoto. O rato pode servir de alimento para o gavião ou para a cobra e assim vai. Então isso aqui é a representação de uma teia alimentar. Lembrando que todos esses seres, a gente está vendo as setinhas aqui, eles vão servir de alimento para os decompositores. E aí a gente tem então, mostrando aqui novamente, a questão da energia que ela se dissipa, né? Que ela vai se perdendo ao longo dos níveis tróficos aqui. Então o capim é o primeiro nível trófico, aí à medida que a gente vai caminhando aqui na cadeia alimentar, a energia ela vai diminuindo. E aí a gente tem outro ponto aqui. Quando a gente observa uma cadeia alimentar, a gente tem que pensar no caso da extinção. Se o gafanhoto aqui, se ele fosse extinto, o que ia acontecer com o que vem antes dele nessa cadeia alimentar e o que aconteceria com os seres que vêm depois? Aí aqui tem, ó. Se os gafanhotos fossem extintos, provavelmente haveria o aumento da quantidade de capim. Por quê? Quem come o capim? São os gafanhotos. Então, se o gafanhoto for extinto, vai sobrar muito capim. O capim vai crescer, né, desordeiramente. Então, ele vai crescer muito. E vai ocorrer o quê? A queda da quantidade de sapos. Por quê? O sapo se alimenta do gafanhoto. Se a gente não vai ter o gafanhoto para alimentar o sapo, eles vão morrer, né? E as cobras também, mesmo que estão distantes do gafanhoto, elas também vão ser afetadas, porque a cobra alimenta do sapo. Se o sapo diminui, a quantidade de sapo diminui, porque os gafanhotos vão estar extintos, se o sapo diminui a quantidade, as cobras também vão ter menos alimento para poder se nutrir, né? Então, elas também vão ser afetadas. Qualquer ser que seja extinto em uma cadeia alimentar, ele mexe, né, com a vida de todos os outros seres, sejam eles que se alimentam diretamente ou não. E aí a gente tem aqui as pirâmides ecológicas. O que são pirâmides ecológicas? São as relações entre os diferentes níveis tróficos de cada ecossistema e são representadas por gráficos que lembram pirâmides, por isso o nome, pirâmide ecológica. E aí a gente tem três tipos de pirâmides, né? A gente tem a pirâmide de números, que é edificada com a superposição de retângulos horizontais da mesma altura. Então a altura, né? Esse aqui é da mesma altura desses.
sendo o comprimento proporcional ao número de indivíduos existentes em cada nível trófico. Então, a gente tem aqui a quantidade de milho nessa cadeia alimentar aqui. A quantidade de milho é maior, né? Então, a gente tem aqui o milho. Ela é maior do que a quantidade de ratos. Então, a gente coloca a representação do rato aqui menor do que a do milho, né? E a quantidade de cobra é menor do que a de ratos. Então, o quadradinho que representa a cobra também, ele tem que ser menor. Isso é a representação de pirâmide de números. E ela também, ela pode ser invertida, né? Que a gente tem também assim, ó. Essa cadeia alimentar, né? Começa pelas árvores, como a gente já sabe, são os produtores. Aí a gente tem uma árvore. Então, o quadradinho dela é mais estreitinho. E aí, nessa árvore, a gente tem vários cupins, né? Tem mais cupim do que a quantidade de árvore. E aí, a gente tem os protozoários que se alimentam dos cupins, que são em maior quantidade do que os cupins. Então, isso também é uma representação de pirâmide de números. Ela pode ser assim, né? Crescente, ou ela pode ser invertida também. Vai depender, como eu falei aqui, do número de indivíduos existentes em cada nível trófico. A segunda pirâmide que a gente tem é a pirâmide de biomassa, ou pirâmide das massas, né? Ela vai representar graficamente a biomassa, ou seja, a massa de matéria orgânica dos organismos. Então, a gente tem aqui o mesmo exemplo da outra. A árvore, o cupim e o protozoário. O que é diferente aqui? Aqui não é a quantidade de árvore, de cupim e de protozoário que tem. Aqui é a massa de cada indivíduo desse. Então, a massa de uma árvore, né, uma árvore grande, ela é muito maior do que um cupim. Então, aqui, a pirâmide de biomassa, a gente olha cada indivíduo aqui em questão da massa que ele possui, a massa de matéria orgânica dele. Então, uma árvore tem mais massa que um cupim, e um cupim tem mais massa do que um protozoário, certo? E aqui a gente tem outro exemplo. A gente tem o fitoplâncton, né, que é uma quantidade razoável. O zooplâncton, que é muita quantidade, né, ele é muito maior. Tem vários animais. E tem os peixes, que também são menores, né, em questão de massa do que o zooplâncton todo. Então, assim como a pirâmide de número, a pirâmide de biomassa, ela também pode ser invertida, né? Ela não precisa seguir essa sequência bonitinha aqui, como se fosse um bolo, né? A gente vê a maior e aí vai diminuindo aqui. Ela pode ser invertida também. E aí, por último, né, a gente tem a pirâmide de energia, que foi a primeira que eu falei lá, né? A questão da energia num ecossistema. Então, a melhor representação da cadeia alimentar é a pirâmide de energia, em que cada nível trófico é representado por um retângulo, cujo comprimento é proporcional à quantidade de energia acumulada no nível. O que eu quero mostrar aqui? A pirâmide de energia, diferente da pirâmide de número e da pirâmide de biomassa, ela não vai ter a questão de variação. Ela sempre vai ter essa estrutura aqui, esse formato, ó. Ela sempre vai começar com um quadrinho maior e ele vai diminuindo ao longo, né, da cadeia alimentar aqui. Essa pirâmide de energia, ela não pode ser invertida nunca. Porque, como eu falei, os produtores, né, que são os primeiros seres de uma cadeia alimentar, eles possuem mais energia do que os consumidores primários, que possuem mais energia do que o secundário, que possuem mais energia que o terciário. Então, a pirâmide de energia, ela não pode ser invertida nunca, ok?